Eles atuam de uma maneira também muito organizada, estabelecendo linhas de proteção às lideranças. A gente entende que esses primeiros marginais foram mortos, eles pertencem ao segundo, ao terceiro escalão, eles trabalham em forma de ondas, ou seja, estabelecem linhas de proteção em que a primeira linha ela vai para o confronto para ser morta ou presa. Com o rompimento dessa linha, dessa onda, entra uma segunda onda de marginais que visam essa proteção das lideranças, que também pertencem ao segundo ou terceiro escalão, e a gente entende que um núcleo duro de segurança protege as lideranças que estavam ali naquela comunidade. E seria importante detalhar algumas coisas sobre a operação. E, bom, se você estiver disposto aí, eu gostaria de ouvir, fiquei curioso. Então vamos lá. A partir dessa demanda que chegou para mim, a minha área técnica, volto a dizer, se debruçou nos relatórios de inteligência, nas imagens, no estudo de operações anteriores, e a gente preparou essa ação por cerca de 60 dias, mais precisamente 75 dias. Essa operação, ela fez com que a gente estabelecesse, e aí observando as operações anteriores, e aí eu já disse que esses complexos da Penha do Alemão, eles são divididos por uma área montanhosa, uma área denominada Serra da Misericórdia. A gente percebeu em operações anteriores, e principalmente naquela ocupação do Alemão, que a gente, as imagens foram para o mundo todo, mostrando diversos criminosos armados de fuzis subindo na caçamba de uma picape, fugindo por essa Serra da Misericórdia. Então, a gente estudou esse modus operandi da facção, de que, de forma recorrente, esses criminosos utilizavam a área de mata para promover a fuga. E isso trazia para a gente, Igor, algo muito ruim para a segurança pública, que era o descrédito, que era o sentimento de impunidade, que era passar para a população de bem um planejamento mal feito, um planejamento sem eficácia. Isso era muito ruim para o imaginário das pessoas, para o subconsciente, passando o recado de que o marginal, o criminoso sempre vencia. Então a gente, de maneira inédita, procurou levar e estabelecer infiltração, e esse treinamento foi realizado dentro do nosso batalhão de operações especiais, de policiais extremamente preparados, extremamente treinados, do batalhão de operações especiais, e nós infiltramos esses policiais numa linha de policiais que a gente denominou o Muro do Bope. E o Muro do Bope, essa infiltração ocorreu na parte alta da Serra da Misericórdia, porque é sabido que num combate em áreas montanhosas, quem ocupa, obviamente que impõe uma exposição, um risco maior para os nossos policiais, mas também é que nesse contato, nesse enfrentamento em áreas montanhosas, quem ocupa o plano superior está sempre em vantagem do que o seu oponente que está numa área mais baixa, quando você tem um relevo acidentado numa área de montanha. Então é preciso dizer que esses policiais, a partir das 4 horas da manhã, em que nós realizamos, eu pessoalmente liderei o briefing da tropa, a palestra, ressaltei os riscos envolvidos, para que eles não subestimassem o perigo, para que eles não subestimassem o inimigo. A perspectiva é que nós teríamos um confronto intenso, mas todas as técnicas deviam ser utilizadas, que nós estávamos preparados e unidos para mostrar a força do Estado, a força da Polícia Militar, que ocupou essa área realmente de confronto, em que houve o maior número de apreensões, de prisões e de morte. E dizer que nosso objetivo nunca foi produzir esse número de mortes. Basta ver que o número de presos de 113 e o número de mortos de 117, eles têm uma equivalência, ou seja, aqueles que optaram por se entregar foram devidamente presos, conduzidos à delegacia como determina a lei. Não houve, por nossa parte, nenhuma... Estabeleceu-se aqui alguma narrativa de que o Muro do Bope foi para emboscar os criminosos. Não houve emboscada nenhuma, porque desde as 4 horas da manhã, quando eu autorizei a primeira entrada das patrulhas, esses policiais que infiltraram na Serra da Misericórdia
foram recebidos a tiros, houve enfrentamento, as câmeras corporais mostram isso. Então, para que a gente tomasse a parte alta da Serra da Misericórdia, esses policiais tiveram que fazê-lo com enfrentamento, com troca de tiro e com combate a esse grupo de marginais fortemente armados e treinados, que lá a gente se deparou com trincheiras, com casas-matas, com elementos dentro de buracos, atacando as nossas equipes, e que esse combate ele perdurou por quase de 4 horas da manhã até 21 horas, quando houve a extração da tropa por determinação minha. E, obviamente, que o objetivo principal da operação foi proteger os 280 mil moradores, 280 mil pessoas de bem que residem naquelas comunidades. Então, a gente estabeleceu e trouxe para nós um grau de desafio maior, impôs uma complexidade maior na operação, mas a gente trouxe também, entendendo que a perspectiva, se nós realizássemos esse contato, esse confronto na área edificada, é uma área que também prepondera a desordem, ou seja, essa comunidade ela se desenvolveu sem qualquer interferência do poder público. A gente tinha a perspectiva de que haveria um grande banho de sangue com a possibilidade de morte de inocentes, e é preciso que se diga aqui, as nossas corregedorias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, não registraram até o presente momento nenhuma queixa de qualquer família dando conta de que, olha, o meu filho trabalha na farmácia, trabalha na padaria, trabalha na loja de material de construção XYZ e foi assassinado arbitrariamente, injustamente pelas forças policiais. Não há qualquer registro, minimamente nenhum registro de abuso ou cometimento de arbitrariedade de inocente pela nossa ação. Esses policiais do batalhão de choque, comandados pela Tenente Kelly, ela efetuou um cerco, estabeleceu uma negociação e a gente demonstrou ali que aqueles que quiseram se entregar, foram 30 marginais presos e 30 fuzis apreendidos nessa casa, demonstrando que nossa atuação, nosso trabalho foi baseado em técnica, foi baseado em preparo, em legalidade, e preciso dizer também que nós estabelecemos nesse nosso planejamento meticuloso e detalhado a possibilidade de uma reação desses marginais. O que aconteceu, eles atuam de uma maneira também muito organizada, estabelecendo linhas de proteção às lideranças. A gente entende que esses primeiros marginais foram mortos, eles pertencem ao segundo, ao terceiro escalão, eles trabalham em forma de ondas, ou seja, estabelecem linhas de proteção em que a primeira linha ela vai para o confronto para ser morta ou presa. Com o rompimento dessa linha, dessa onda, entra uma segunda onda de marginais que visam essa proteção das lideranças, que também pertencem ao segundo ou terceiro escalão, e a gente entende que um núcleo duro de segurança protege as lideranças que estavam ali naquela comunidade. Muito se disse que nós também não prendemos o DOCA, mas o único alvo da operação não era o DOCA, é emblemático para nós e nós vamos prender o DOCA, mas eu quero dizer que diversos elementos do Comando Vermelho foram presos, de outros estados, diversas lideranças aqui do Rio de Janeiro. Foi o maior baque no Comando Vermelho da Segurança Pública, de uma maneira técnica, cirúrgica e profissional. Essas questões de reação, havia um plano de contingência da Polícia Militar, eles realmente causaram um transtorno na cidade, eles utilizaram cerca de 86 ônibus como barricadas. As unidades operacionais e o nosso batalhão de motociclistas agiu de forma muito rápida. Essas interrupções nas vias se deu por poucos minutos. É preciso que se diga que essa modalidade de utilização de ônibus como barricadas é algo que se desenvolve pelo princípio da oportunidade, ou seja, somente a cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 8 mil coletivos, 8 mil ônibus. Eu não tenho como colocar um policial em cada ônibus. Eles andam realmente com uma motocicleta, observam, fazem uma análise
do ambiente, verificam que estão sozinhos, rendem o motorista, em fração de segundos pedem a chave e ali já está concretizado o transtorno. Mas dizer que nós estabelecemos um plano de contingência muito rápido, que liberou a via em poucos minutos, não houve registro de interrupção de vias por longo espaço de tempo.